Programa Em Comunhão, este momento semanal em que a gente se encontra, faz uma pequena mesa redonda, cria essa união muito bonita de comunicação com vocês. Eu fico feliz demais. Seja bem-vindo, participe bem, se possível, pegue a sua Bíblia nas mãos, né? E vamos acompanhando a reflexão que a gente vai fazendo aqui, procurando partilhar aquilo que para nós é o mais importante na vida de cada um, na vida de um povo, a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, é como se o sol se apagasse sobre a nossa história. E mais uma vez eu tenho a alegria de acolher aqui a professora Benedita de Souza, mestre em Ciências da Religião, principalmente na área do Antigo Testamento. Professora Dita, bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui conversando com as pessoas, conversando com vocês e colocando esses profetas que nós vamos perceber que eles estão bem pertinho de nós. Exatamente. Pelo menos nas suas mensagens, na sua forma de agir, são bem parecidos conosco, viu, padre? Até valeria a pena tentar ressuscitar algum deles, né? Sim, valeria. Estamos precisando. E também o professor João Cláudio Rufino, doutorando em Teologia Bíblica e professor na PUC de São Paulo, né? Exatamente. É uma alegria muito grande, padre, estar aqui com a Dita também, para a gente poder compartilhar das Sagradas Escrituras com o nosso povo. E é bom demais, né? Acompanhe de perto para você ver quanta coisa preciosa tem nesta Bíblia Sagrada, entende? E tanta coisa que nos escapa e que para nós seria tão importante, nós que vivemos praticamente os mesmos desafios dos povos do tempo da Bíblia, né? E hoje, minha gente, a gente vai conversar mais uma vez sobre os nossos chamados profetas menores. Já falamos que menor não é porque ele era baixinho, nem porque ele era menos importante, mas simplesmente porque o escrito dele foi um pouco menor, não ocupou tantas páginas. Mas a mensagem, ela é igualmente importante e ela é principalmente, igualmente assim, precisa para a época em que aquele profeta estava vivendo, né? Nós vamos falar sobre Miqueias, Naum, Abacuque, Jonas. Marque aí na sua Bíblia, tá bom? Mas antes, vamos ver um pequenino texto, o capítulo 2 de Miqueias, versículo 13. Escute com atenção. Sim, eu te reunirei todo, Jacó. Eu te recolherei certamente, resto de Israel. Eu os porei juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do pasto, uma rumorosa multidão de homens. Dita, aí está uma palavra otimista do profeta. Linda. Como que você sente essa palavra, Dita? Reunirei a todos, né? Jacó, que significa todo, não só o sul, mas também o norte, todo o país. Recolherei o resto de Israel. Ai, padre, eu acho lindo o resto de Israel. Eu acredito que aqueles que voltaram, que continuaram firmes, que continuaram na fé, que continuaram íntimos de Deus, esse é o resto de Israel, né? Para nós hoje, na nossa língua portuguesa, resto é alguma coisa ruim, né? Tá sobrando. É até pejorativo. Resto, você é um resto de alguma coisa, não é uma coisa boa. Mas aqui, dentro da literatura bíblica, no hebraico, se percebe que o resto é algo assim importantíssimo. É aquele pequeno grupo que se salvou de uma multidão que não quis seguir a Deus, que não quis viver o propósito de Deus, o que Deus manda na sua vida, o que Deus, através dos profetas. Sim. Os profetas menores, não como o senhor disse, não o menor porque ele é pequenininho ou que é sem importância, mas o profeta que traz a mensagem que o povo quer ouvir. Exatamente. Ou mesmo às vezes não quer ouvir, mas tem que ouvir, né, padre? Você está me dando uma inspiração de, no futuro, traduzir o resto por seleção. Verdade. Seleção de Israel. Seria ótimo. Mas como que ecoa em você, Rufino, nesse pequeno versículo? Primeira coisa importante para a gente entender esse texto é o texto de Miqueias inteiro. Certo. Ele é organizado com ameaças, denúncias e promessas. Então ele vai fazendo esse jogo. E aqui é a primeira promessa.
É interessante. De todas as que vão aparecer no livro, Sim. é a primeira promessa. E essa primeira promessa, ela tem a ver com a restauração do reino inteiro. Ou seja, aquilo que foi dividido por conta da ganância de Salomão e depois do seu filho Roboão, Deus vai reunir todo mundo. Deus vai unir o norte e o sul, como a Dita falava. Mas também esse texto aponta para um detalhe muito interessante. Por quê? Parece que Miqueias antevê, e talvez tenha sido um redator posterior, Sim. ele antevê aqui o que vai ser um dos grandes momentos de punição do povo pela sua infidelidade, que é o exílio da Babilônia. Nesse sentido, ele já está apontando que Deus vai reunir todo mundo. Isso significa o quê? Deus, como um pai, corrige o seu filho para um bem maior. Sim. Então essa promessa vai apontar para essa ideia aqui. Quantas vezes na nossa vida é assim, né? A gente passa por uma determinada situação, é uma situação que nos corrige, que nos alinha, é uma pedagogia, Sim. por conta da permissão de Deus nesse sentido, e aí, no fim das contas, a gente vai viver essa restauração novamente na nossa vida. É interessante demais. O texto de Miqueias é fantástico. Evidentemente, entende? Os profetas todos, né? Mas Miqueias são, como é que a gente pode chamar? Resilientes, né? Exatamente. Não quebram jamais, né? Dobra, sofre, mas tem a certeza de que Deus fará tudo aquilo se levantar novamente, né? Então, vamos passar imediatamente para esse profeta Miqueias. Qual foi mais ou menos o contexto desse profeta? O contexto, ele é colocado no século VIII, né? 750, mas ele é reescrito no exílio. Né? Ah, sim, sim. Muitos desses profetas foram reescritos no exílio. A história do exílio é um marco, né? É um marco, o exílio é um marco. O que houve antes do exílio e depois do exílio. E quando o povo vai para o exílio, vão muitos textos que lá são guardados e são reescritos de acordo com o que o povo precisava quando voltasse. E esse é um dos textos muito lindos de Miqueias, que é reescrito no exílio, ou seja, colocando o povo como viver depois do exílio. Então, essa forma do profeta Miqueias ver das injustiças sociais que continuaram, do sofrimento do povo, que tudo isso continuou depois do exílio. Então, ele coloca essa rebeldia, tanto de Israel como de Judá, como algo que pode ser revertido com a escatologia, ou seja, com o final dos tempos, ou a parousia, a segunda vinda de Jesus. E o texto de Miqueias 5, de 1 a 7, é muito importante para nós cristãos, né? Que ele diz que nascerá o Messias em Belém, né? Para nós cristãos é algo assim, é uma profecia que extrapola o tempo. Né? Em todos os natais a gente lembra desse texto de Miqueias. É verdade. O futuro rei, aquele que trará justiça, que será o mensageiro da paz, né? Nascerá em Belém. Então, isso também é uma mensagem muito forte do profeta Miqueias para aqueles que sofriam após o exílio e antes do exílio. Ele é um profeta natalino. Exatamente. Na liturgia da igreja é um profeta natalino, né? Um profeta natalino, isso exatamente, mesmo. Entende? E eu tenho por mim, então, que os profetas nunca imaginaram que aquilo que eles estavam profetizando diante de uma situação muito histórica, ali vivenciando uma situação, né, pudesse se projetar assim ao longo do tempo. Até porque parece que, não sei, antes de Jesus ou nos séculos imediatamente anteriores, não houve nenhum profeta assim que fosse citado como importante, né? Esse é um tema bastante debatido, né? Que é a questão de uma teoria que foi elaborada sobretudo por um autor que vai pensar o declínio da profecia e o advento daquilo que a gente chama de apocalíptica, que é uma linguagem um pouco mais simbólica, mais carregada de imagens e tal. Existem muitos debates aí nessa questão, sobre esse silêncio e tudo mais, né? E aí o advento da apocalíptica. Existe muita coisa aí. É muito importante. Mas vamos lá voltar ao nosso querido Miqueias. Como é que você vê esse profeta? Você acha que foi um profeta
importante. Muito importante, padre. Ele está situado em 725, até mais ou menos 701 a.C. Século VIII. O contexto dele, anterior ao exílio, diz respeito a quê? Tá? Havia uma esperança que o povo estava nutrindo de que Deus restauraria o seu povo a partir de um ungido, a partir de um Messias, Sim. a partir de um Cristo, a partir de um rei. Esse Miqueias, ele vai justamente entrar nesse debate com um que lhe é contemporâneo, que é o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele vai profetizar a chegada de um Messias, que é o filho de Acás, Ezequias. que é Ezequias, tá? E que esse nasceria em Jerusalém, ou seja, no centro. Na capital. Na capital. Miqueias, ele vai debater justamente esse projeto porque ele é do interior, ele é de Morastigat, uma cidade que fica em torno de 30 quilômetros para baixo de Jerusalém. E ele vai dizer... caipira do interior. Exato, ele é caipira do interior e ele vai ser entendido como um sujeito que vai pensar, ok, Deus pode até restaurar, mas não vai ser com um rei do centro, vai ser um rei da periferia. E nesse sentido é que ele fala de Belém Éfrata. Belém Éfrata, de ti, menor dos clãs de Judá, vai nascer o Messias. Então ele coloca de que o rei ele deve vir da periferia, ter a compreensão que o povo afastado do centro tem. Sim. E isso é que vai gerar um processo de restauração. As injustiças se acabarão justamente aí. Então ele contrapõe Isaías. É muito interessante. E aí é interessante, padre, porque assim, dita também, é muito legal perceber que a Bíblia, ela é um livro que propicia, inclusive, o debate. Isaías debate com Miqueias, Miqueias com Isaías. Olha que interessante, né? Isso aponta para nós também uma visão de que Deus, e isso é muito da cultura própria do povo judeu, Deus é para a gente debater, conversar, dialogar. E nesse sentido, então, será que em tudo isso realmente, sabe, apontava para aquilo que foi a tremenda decepção do povo de Jerusalém, da elite judaica, entende? Enquanto todos eles, e certamente pregavam para o povo todo que o Messias viria com glória e poder, né? Sim. Nasceria lá no centro. Sentaria no trono. Exatamente, né? E de repente não conseguir reconhecer naquele Nazareno, Exato. Né? Ou naquele nascido lá na periferia de Jerusalém, o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, mais do que isso, o Filho de Deus. Parece que havia se criado já um tipo de preconceito, né? Pelo qual, se a pessoa de Nazaré não vem nada que preste, já dizia o Bartolomeu. Exatamente. E mais ainda, né? Como é possível que ele não venha exatamente deste lugar santo, morada de Deus, templo, papapá, e que Nosso Senhor vai um dia pode acabar com isso, exatamente, que não interessa mais. E eu acho que desenvolve para nós toda uma pastoral de periferia também, não é? Sim, padre. E eu acredito o seguinte, que o João disse algo assim muito que me lembrou também de algo, que ele se contrapõe ao profeta Isaías, mas ao mesmo tempo ele tem uma semelhança muito grande com o servo sofredor. Sim. Porque o profeta Isaías coloca os cânticos do servo sofredor, e que é depois trazida para Jesus Cristo, que é isso, é aquele que nasceu pobre, que viveu pobre, que pregou a pobreza não como algo que era castigo de Deus, mas como algo que era chegar mais perto de Deus, né? A humildade, a simplicidade. Então, eu acredito que esse profeta está bem perto do que dizia o profeta também Isaías. Certamente, né? Os vários Isaías, né? E traz para nós a certeza, entende, daquilo que Jesus pregou, não entrou ainda na nossa conversão profunda, entende? Que é da pobreza que vai brotar a justiça. O direito à justiça vai brotar da pobreza e não da riqueza, né? Correto. É a partilha, a solidariedade, né? E sabe o que eu penso? Muitas vezes me parece que tudo aquilo que foi exílio na Babilônia, o antes e o depois, né?
voltaram para Jerusalém e começaram a cometer os mesmos pecados, a mesma desgraça. A gente fica pensando agora nesse tempo, né? Passamos por 2 anos de coronavírus, né? Estamos saindo desse exílio dentro de nossas casas, reclusos, né? Eu falei, será que vai sobrar alguma coisa para mudar? Né? Para mudar não só a cabeça de algumas pessoas, mas mudar as estruturas de um mundo, né? Parece que não, né, Rufino? Porque já está a África dando um aviso de que estou esquecida. Pois é. E daqui pode nascer de novo uma nova desgraça para a humanidade. Exato. E o texto de Miqueias faz denúncias muito grandes a esses dirigentes do povo que não ajudaram a consertar a injustiça, transformando-a em justiça. No capítulo 3, no versículo 9, olha o que ele diz. Ouvi, pois, isto, chefes da casa de Jacó. O ouvir é o Shema, escuta, lembra da palavra de Deus. E dirigentes da casa de Israel, vós que execrais a justiça, olha o que ele diz, que torceis o que é direito. Vós que edificais Sião com o sangue e Jerusalém com a injustiça. O texto vai ser muito duro com aqueles dirigentes, com aqueles mandatários que não olham para o povo sofrido. E isso nos lembra uma teologia bíblica fundamental, que é a teologia do Êxodo. Certo. Deus é capaz de bater no opressor. E essa parece uma imagem tão forte, mas é exatamente essa a imagem. Sim. Se tem algo que na Escritura Deus não tolera, são opressores que esmagam o seu povo. E Miqueias, muito duramente, ele vai retomar essa ideia. E aí ele vai falar daqueles que muitas vezes julgam por suborno. No texto aqui ele vai dizer dos sacerdotes que muitas vezes se corromperam por causa de salário. Já não mais educam o povo direito porque tem rabo preso. Ele vai falar aqui dos profetas que falam por dinheiro. Eu acho que eu conheço gente assim. É mesmo? Eu não sei aonde. Né? Pois é. Deve ser em outro planeta ou em outro país. Mas Pois que impressionante, né? É. Imagine você pregando algo assim, vai ser denunciado imediatamente. Totalmente. E na rede social vai ser execrado, mandado para todos os infernos possíveis. Está aí o profeta falando em nome de Deus, né? Exato. E Deus continua falando. E aí ele Continua diz gritando. que, por isso, olha só que interessante, por isso é que Sião é Jerusalém, vai ser um campo, ela vai ser arada, ou seja, vai ser totalmente destruída. Então há consequências Isso é lindo. da injustiça. Consequência Muito que lindo. aconteceu. É lindo isso. Aconteceu mais de uma vez essa consequência, né? Mas está aí, só o profeta Miqueias vai esgotar o nosso tempo de prosa, viu? Vamos então encerrar o Miqueias. Mais algum ponto que a gente pode sublinhar? Ai, Dita? padre, o que o João estava falando ali, eu pensei que nesse versículo 18 do último capítulo 7, quando ele ameniza esse Deus, né? Esse Deus que vai punir as injustiças, ele diz qual é o Deus que, como vós, apaga as iniquidades de alguém e perdoa os pecados do resto do seu povo. Sim. Que não se ira para sempre, porque ele prefere a misericórdia. Qual é o Deus que vocês têm que é desse jeito? O nosso Deus. Mas nós queremos falar também um pouquinho sobre o profeta Naum, o profeta Abacuque e o nosso querido Jonas, né? Vamos lá então, querida Dita, querido Rufino, conversar um pouquinho sobre Naum. Contextualiza para a gente um pouquinho esse profeta Naum. Vamos lá. Naum, ele é interessante, ele está situado num momento em que a Assíria é um dos grandes poderes iníquos que estão vigorando na terra. Era um império grandioso. Com Nabucodonosor. Não, a Assíria. A Assíria. Xerxes, todo aquele pessoal tá Xerxes. Certo. O que acontece... eu trouxe os persas, espera aí. Senecaribe. Exatamente, Senequeribe e outros mais. O que acontece é um império que ele chega nas regiões,
ele perpetra violência. Inclusive, é muito interessante isso, segundo a tradição, Isaías, o profeta, foi morto pelos assírios, cerrado ao meio, para ver a violência com a qual eles agiam. Eles, assírios, foram os que destruíram o Reino do Norte em 722 a.C. São eles que misturam as nações, levando-as para diversos locais do globo, da terra, onde eles dominavam. Então, Naum, ele vai justamente denunciar a violência dos assírios. E que vai ter um nome muito específico e muito importante, que é a capital da Assíria, que é Nínive. Ah, sim, sim. Então, Naum, ele vai profetizar e vai dizer, olha, a Assíria vai cair, porque ela é violenta e Deus não aguenta, não quer esse tipo de injustiça. Então, basicamente, é essa a temática que está colocada no livro de Naum. De Naum, né? Ou seja, praticamente é o anúncio da destruição de Nínive. Exatamente, exatamente. Ele vai trabalhar essa ideia. Só que depois ele vai universalizar. E aí ele vai trabalhar que todas as nações que agem como a Assíria age, elas serão punidas da parte de Deus. Deus vai punir. Antigo Testamento conseguia acabar com determinadas cidades com relativa facilidade. Exatamente. Não é como nós que enfrentamos o coronavírus e não está sendo tão fácil destruir tudo. Mas então, profeta Naum, você queria fazer alguma observação? Sim. Quando o João falou sobre a invasão da Síria, a destruição em 722, né? Ali o povo já teve assim uma destruição total, porque 10 tribos desapareceram ali. Não diga. Nunca mais ninguém soube dessas tribos, né? Quem foram os culpados? Os assírios, né? Eles invadiram lá o Reino do Norte, destruíram o Reino do Norte e 10 tribos de Israel sumiram, né? Ficaram só as 2 tribos que foram para o sul, Judá e Benjamim. Era um tempo de genocídio mesmo. Genocídio, né? Eles eram cruéis, como o João falou, eles eram cruéis mesmo. Sim. Então, esses assírios, Naum coloca vamos dizer assim, essa profecia sobre eles, que se estende também para a Babilônia. Só que ele diz o seguinte, a Assíria será destruída totalmente, Nínive será destruída. E até hoje nunca foi reconstruída a Síria. Em 612 ela foi destruída, né, pela Babilônia, nunca mais foi construída. Né? E a Babilônia também foi destruída pela Pérsia. Em 539 os persas vieram e destruíram, acabaram com ela. Quer dizer, como o senhor disse, essas potências, assim, para terminar era rápido, né? Parecia rápido, mas não era. Levava muito tempo, muito sofrimento do povo, né? E muito afastamento de Deus, muitos questionamentos. Nós vamos ver alguns outros profetas menores que eles vão inquirir a Deus, vão questionar a Deus. Mas por que isso que acontece? Por que as leis não são cumpridas? Né? Por que os profetas anteriores falavam das coisas que iam se ajeitar e não se ajeitaram? Então, há muito questionamento dos próprios profetas, porque é muita destruição, uma enxurrada de crueldade contra o povo. E é isso que os profetas, principalmente Naum, coloca nesse período. E traz para nós, entende, uma consciência que nós temos. Eu vi um autor falando sobre isso, né? De que nós não imaginamos como os séculos e as eras passadas eram violentas. Violentas. A capacidade de genocídio, né? Proporcionalmente era muito maior do que no nosso tempo, né? De arrasar com um povo, com uma cidade, desde crianças, idosos. Não, era simplesmente destruir e não permitir nada, né? E o impressionante também entende que quase sempre isso vem interpretado depois historicamente como sendo uma vingança, mas é uma degeneração que vai ocorrendo, né? Por isso que você dizia, grandes impérios, né? Todos eles querendo existir para todo sempre, como foi o Império Romano, por exemplo, esses impérios, né? Desapareceram. Deixaram suas marcas
mas desapareceram. O livro de Naum, ele é um livro bem obscuro, triste, né, nesse sentido, porque ele vai falar com palavras muito fortes sobre essa violência. Só que ao mesmo tempo, padre, e eu acho que isso é muito interessante, o nome de Naum revela bastante a respeito de como Deus precisa ser entendido no meio dessas injustiças que ocorrem. Naum tem a mesma raiz de consolação. Então é como se Deus fosse o consolador do povo que sofre. E é por isso que logo no início do livro, o primeiro grande oráculo, que na realidade é um salmo, é um cântico, tá? Ele já começa a falar, Deus, o Senhor é um Deus ciumento e vingador, o Senhor é vingador cheio de furor, o Senhor se vinga dos seus adversários, ele guarda rancor dos seus inimigos. Aqui parece algo negativo, né? Na realidade, a gente entende o contrário aqui, porque Deus é aquela velha história, ele não vai admitir que as injustiças ocorram, ele vai agir, seja agora, seja no escatom, na escatologia, naquele juízo que virá. E aí o texto é belíssimo, porque aqui ele se coloca como defensor dos pobres, defensor dos oprimidos. Então é nesse sentido. Certo. Quem mexe com o povo pequeno de Deus vai se ver com ele. E é importante perceber em toda essa mensagem aquilo que hoje nós não temos muita consciência, a responsabilidade imensa, não apenas individual, mas coletiva, nacional, entende? E quando a gente percebe hoje os países que são os mais importantes, os dominadores, os dominantes, todos eles têm a sua história marcada, tem um término, né? E não vão dominar para sempre. E se eles não aproveitarem esse tempo em que eles predominam para praticar a justiça, não vai ficar pedra sobre pedra. E todas isso é só uma questão de gerações, né? E isso acontece. Aliás, o último texto de Naum é um texto fúnebre da morte da Assíria. Da Síria. Então. Ele termina assim. É um texto que termina com um lamento fúnebre. Ou seja, os teus pastores, o rei da Síria, os capitães, todos eles vão morrer. Vai acabar. Outros povos tomarão conta, né? Outros grupos virão ocupar o país e assim outras raças serão formadas e é importante. E, às vezes eu fico pensando, hoje você pensa Estados Unidos, Europa, Rússia, China, Brasil, né? Qual que é o país mais importante? Tudo isso passa. E se não aproveita esse tempo para praticar a justiça, não ficará lembrança nenhuma, entende? Exatamente. Que há aquela potência imensa. Não há potência diante de Deus, existe um povo que está sofrendo à custa dessa potência. E isso Deus não admite, né? Mas vamos lá, vamos passar para o nosso profeta Abacuque, que ele tem muito para dizer para nós. Né? Eu gosto. Nome bonito, né? Abacuque. Sim, Abacuque. Esse profeta, qual é o contexto dele, Dita? Esse profeta, ele é do século 7, 612, 597, mas isso também é algo que não é assim exato, né? Porque os profetas não se tem uma data exata, até em traduções bíblicas, às vezes há datas diferentes, né? Mas ele é um profeta que viveu na época, profetizou na época da primeira deportação do povo para o exílio. 597 foi a primeira deportação, quando a Babilônia invadiu Jerusalém e levou a elite, né? Primeiro, 10 anos antes ela leva a elite, aquelas pessoas que iam servir, dizia Nabucodonosor, para reconstruir a Babilônia. 10 anos depois, em 586, ele volta e leva o povo. Mas quando se diz o povo, não foi todo o povo. O povo que era novo, que podia trabalhar, que tinha alguma profissão, né? Então, 2 vezes ele leva esse povo. Abacuque está nessa primeira deportação, quando ele leva a elite para lá. Então, o sofrimento do povo é muito grande e o seu livro é um lamento pessoal. É um lamento pessoal contra Deus.
Ele diz que Deus não escuta. Olha, joga do primeiro capítulo, ele diz, Senhor, por que tu não me escutas? Por que que as pessoas sofrem? Me mostra por que que isso acontece. Por que tanta desgraça? Né? Parece um profeta de hoje. Por que que essas coisas ruins acontecem conosco? Sei. Então, é um lamento pessoal do profeta, o seu livro. De Abacuque, né? De Abacuque. É. E ele tem também algumas coisas que são muito importantes, porque o São Paulo pega o Abacuque, cita, né? Exatamente. Exatamente em cima dessa dimensão, entende? Da fidelidade na fé, né? Sim. Até que ponto ele chega nessa afirmação, Abacuque? É muito interessante, assim, a Dita já lembrou uma das questões mais importantes, né? O profeta Abacuque, aliás, significa no hebraico abraço, Sim. né? O que existe aí é interessante, é o seguinte, Abacuque, ele é um livro que não é composto de mensagens proféticas contra os outros povos, ou contra Judá, ou contra Israel. É um conjunto de lamentações muito próximas ao texto das Lamentações, ao texto de Jó, por exemplo. Lembra Jó, é verdade. Por quê? Ele está vendo a Babilônia arrebentando tudo, se aproximando de Judá, e ele impacientemente coloca Deus na parede. E é muito interessante porque no versículo 2, a primeira expressão que aparece é até quando. Até quando é ad matai em hebraico. Essa expressão ela vai aparecer muitas vezes na boca de Deus, em oráculos proféticos, em que Deus diz assim, ei, até quando? Até quando eu vou aguentar esse povo? E o até quando é uma expressão de impaciência. Agora, ao invés de ser Deus que usa em relação ao povo, é Abacuque que está questionando. Por que tantos problemas? Por que tantas dificuldades, Senhor? O que está acontecendo? Aí é interessante, porque ao longo do livro, o texto vai começar a mostrar que Deus é aquele que tem todo o poder, que Deus é aquele que vai justamente agir na história. Então, nós vemos isso né, lá no capítulo 3, no versículo 13, então dizendo, tu saíste para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Nesse sentido, o Abacuque aponta para um futuro, aponta para um momento no qual tudo está nas mãos de Deus. E aí, um dos textos mais bonitos é o justo viverá pela fé, ou seja, na esperança de que Deus agirá, mesmo diante de todas as desgraças. E o texto final, para mim, é um texto fantástico, onde Abacuque reafirma a sua fé em Deus, mesmo diante das desgraças. E ele diz no último capítulo, no versículo 17, porque a figueira não dará fruto e não haverá frutos na vinha, decepcionará o produto da videira. Tem até uma música que diz, né? Ainda que a figueira não floresça. E aí vem então o versículo 17. Eu, porém, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que maravilha. Ou seja, diante do coronavírus, diante das injustiças, diante das mortes, diante da violência, se você tem fé, ainda que a figueira não floresça, que a oliveira falhe em dar frutos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Olha que fé bonita. Isso traz para a gente o que afirmavam alguns dos nossos santos, né? Eu prefiro morrer do que perder a minha fé. Exato. Né? Ou seja, a fé é ela que vai me fazer sobreviver e fazer sobreviver todo um povo, né? E nessa fé é exatamente essa confiança de que para Deus é impossível Deus ser um destruidor. Deus é criador, Deus é redentor, não é jamais destruidor. Isso eu acho que é importante, essa dimensão de vida que vem para nós dos profetas, porque ele, como ele lamenta, ele questiona, ele briga com Deus, né? Mas no final ele sabe, eu vou viver da minha fé. E essa fé que eu tenho nesse Deus que não está presente só nesse momento da história, mas já vem ao longo de toda uma história imensa que não vai terminar comigo. Tem futuro tudo isso, né? Mas nós temos que passar aqui para um Jonas que
estamos terminando. Eu não queria deixar de falar de Jonas. É uma figura assim tão interessante. Padre, eu só queria falar um pouquinho da fé. Sim. Eu acho que quando a gente fala em fé, não é simplesmente uma palavrinha tão pequenininha, né? Sim. Mas é algo que é monstruoso, porque a fé, a gente pode pensar nos dias de hoje, fazer uma hermenêutica, né? Interpretar essa fé do profeta Abacuque para os nossos dias. Porque hoje a fé vem acoplada a muitas coisas, paciência primeiro, confiança, não é? Se eu tenho fé e não tenho confiança, não tenho paciência, eu não tenho esperança, não tem como viver essa fé. Nesses dias atuais de tristeza que vivemos, de incertezas, cada dia uma notícia diferente, nós temos que ter uma fé, mas uma fé rodeada de outras virtudes, que vai nos preencher e realmente acreditar nesse Deus que está dentro de nós. Exatamente, né? Para mim é muito claro, sabe, da experiência de vida, que mais do que a gente acreditar em Deus, é Deus que continua acreditando na gente. Na gente. E Ele não desiste, não abre mão. Ele tem uma fé tão grande na gente que é impressionante, né? Apesar de todos os tompos. Nós temos apenas 4 minutinhos. Vamos conversar um pouquinho sobre Jonas? Uau! Deu o start aí para nós? Vamos lá. Primeiro, Jonas é chamado a profetizar lá em Nínive, cidade sanguinária, como diz Naum, centro da Assíria, capital da Assíria. E para lá ele vai? Não vai, ele foge, né? Ele faz o contrário. Isso que é interessante de Jonas. Exato, é esse jogo, porque a gente espera que ele vá, mas ele não vai, ele foge. E nesse sentido, Deus dá todo jeito para que ele vá até lá. E a gente conhece toda a história, ele tem que pregar em Nínive. É a pregação mais michuruca de todos os profetas, porque ele só diz que Deus vai destruir a cidade daqui a poucos dias e acabou. E a cidade... E ele está torcendo para que ela seja destruída. Né? E nesse sentido, então, ele prega, a cidade se converte, só que ele não converte o seu coração. Porque diz o texto que ele esperava a destruição mesmo depois da conversão. Ou seja, o profeta sem misericórdia. Estamos terminando o nosso programa. Ficam muitas mensagens ainda que a gente poderia dizer, entende? Seja do profeta Jonas, né? Seja dos preconceitos que ele trazia no coração dele. Não, nós somos povo eleito, Nínive não é povo eleito. Há muita coisa, mas que é tão importante perceber que no final o que vence é a misericórdia, é a paciência de Deus, entende? E é essa presença comprometida de Deus dentro da história do ser humano. Guarde isso, porque isso não é de ontem, não. Isso é de hoje. Deus continua presente, continua comprometido com cada um de nós, com cada grupo humano, com cada país, com cada povo. Deus está comprometido. E sempre com aquele sonho de Jesus, de que um dia o reinado de Deus possa tomar conta de toda a humanidade, né? Nos tornemos humanos de verdade e aí sim seremos irmãos e irmãs uns dos outros. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção, mais uma vez em comunhão, um agradecimento muito grande ao Rufino que aqui está, a Dita, vão voltar conosco se Deus quiser. Que Nossa Senhora nos abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.